Bom, vamos lá, gente. Primeira aula de 2021, tá? Aula 1 para os primeiros anos e para a EJA. O que é sociologia? Você aí que está chegando no ensino médio agora, né, que acabou de terminar o ensino fundamental, se depara diante de uma nova disciplina, de uma nova matéria chamada sociologia. Do que se trata, o que iremos estudar, o que é esse conteúdo aí novo que aparece para vocês no ensino médio. Bom, se você fizer uma pesquisa rápida, na internet, você vai encontrar a seguinte resposta: sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Agora, essa resposta pronta, ela precisa ser melhor explicada. Não basta a gente reproduzir respostas prontas que a gente encontra. A gente tem que entender, compreender, saber qual que é o sentido e o significado dessa afirmação. Então vamos dividir então entre ciência, que estuda a sociedade. Então ciência e sociedade a gente tem que entender para começar aí a brincar de fazer sociologia. Bom, primeira parte então, sociologia é uma ciência. Isso significa então que existe um campo de produção científica de conhecimento. Então, a sociologia, ela se organiza nas maiores, melhores universidades do mundo. Então, a universidade seria o local no mundo moderno onde nós produzimos conhecimento de forma científica. Então, existe nessas universidades um local chamado Departamento de Ciências Sociais, Departamento de Sociologia, de Antropologia, de Ciência Política. Então, nesse local, pessoas intelectuais, cientistas, produzem pesquisas sobre temas relacionados à sociedade. Então, quando eu falo que existe um campo científico onde pesquisas são produzidas, eu estou dizendo que sociologia é algo muito complexo. Sociologia não é apenas você emitir determinadas opiniões sobre o que acontece na sociedade. Não é apenas você defender este ou aquele posicionamento de acordo com aquilo que você acha. A gente faz isso a todo momento nas redes sociais. A gente debate a sociedade a todo momento. Então, sociologia não é simplesmente debater a partir do meu senso comum. Sociologia é um campo de produção científica. Todos os conteúdos que a gente vê, então, ao longo do ensino médio e depois, se você for fazer uma faculdade que tenha disciplina de sociologia, ou se você quiser se tornar um sociólogo, um antropólogo, um cientista político, um cientista social, você precisa estudar muito, porque dentro do campo científico existem métodos e técnicas para a produção do conhecimento. Não é apenas dizer aquilo que eu acho que é. Eu preciso me fundamentar do ponto de vista teórico, eu preciso argumentar de forma racional e comprovar aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu penso, de acordo com critérios científicos. Então a gente está diante de uma ciência. Ah, eu não concordo. Problema seu. Então, se você não concorda, não sou eu que vou convencê-lo do contrário. Mas isso é uma coisa válida, basta você pesquisar. Em qualquer universidade decente do mundo, os departamentos de ciências sociais e de sociologia que você vai ver que não é apenas um local, um fórum de debate da internet, mas é um local de produção do conhecimento científico, que é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito demorada, é uma coisa que dá um trabalho desgraçado. É muito mais fácil ser um professor de sociologia que fica fazendo vídeo para o YouTube e trabalha na escola do que ser um sociólogo decente, que estuda, que pesquisa. Então a gente está diante de um campo científico. Tranquilo? Segundo ponto.
Então, sociologia é uma ciência, assim como a química, a física, a biologia, a história, a geografia, todos esses campos que você tem aí na escola também provém da universidade, do campo acadêmico. Então, sociologia compõe esse campo acadêmico, mas que estuda, tem como objeto aquilo que a gente chama de sociedade. A sociologia estuda cientificamente a sociedade. Claro que não estuda tudo que acontece na sociedade, porque tudo é muita coisa. Então, sei lá, os fenômenos físicos que acontecem na sociedade, você vai ter outro campo científico. Você tem lá, por exemplo, o espaço físico que a geografia estuda, a ocupação humana do espaço físico que a geografia humana estuda. Você tem os processos de mudança das sociedades, que basicamente a história vai se especificar em tentar compreender a dinâmica e a lógica das mudanças. E a dimensão psíquica do humano, quem vai estudar é a psicologia. A sociologia, então, não estuda tudo o que acontece na sociedade, mas ela parte do pressuposto de que o objeto principal é a relação que o indivíduo mantém com a vida social. Isso você vai encontrar, claro, em todos os grandes clássicos da sociologia. A preocupação em entender este local que a gente chama sociedade, que é o local onde a vida humana é produzida e reproduzida. Há um ponto de partida aí para a gente entender a sociedade, que é o fato de que nós, humanos, de que a nossa espécie é uma espécie social. Tranquilo? Então, o ser humano é um ser social. Por quê? Porque a minha vida, seja do ponto de vista material, das coisas necessárias para eu estar vivo falando, os alimentos, as roupas, o teto, enfim. Então, essa dimensão que me dá vida material, seja a dimensão cultural, você pode chamar de espiritual, consciência, sei lá. Essas dimensões elas são produzidas em sociedade. A espécie humana ela é produzida e reproduzida em sociedade. Somos uma espécie muito frágil, se a gente pensar do ponto de vista físico, comparado com outros animais. Somos uma espécie extremamente dependente. Por mais que eu possa ser egoísta e achar que eu me basto no mundo, você nasceu completamente dependente de um contexto externo a você. Você precisou que pessoas ensinassem você, cuidassem de você, impedissem que você morresse. É diferente, sei lá, mano, do cavalo. O cavalo nasce, passa lá meia hora, uma hora, ele já levanta e já sai andando. Diferente de outras espécies do mundo animal, que a dependência em relação a outros, ela é muito menor ou quase zero. Já nasce quase que pronto. Nós não nascemos prontos. Nós nascemos extremamente frágeis. Hein? Nasce careca, banguelo, não sabe falar, não sabe pensar direito. As estruturas do nosso cérebro não nascem prontas. A gente está extremamente frágil em relação ao mundo. Qualquer coisa, o bebê morre. A gente não consegue nem se limpar direito, a gente nasce tudo cagado, alguém precisa limpar, alguém precisa ensinar, eu não sei andar, não sei fazer nada. Então, a nossa espécie depende de um contexto social. Depende dos pais ou daqueles que vão cuidar de mim enquanto eu estou em formação. E essa minha formação, ela vai ocorrer em sociedade, eu vou aprender. Não vou geneticamente desenvolver uma linguagem. Não, eu vou aprender a falar, aprender que os sons que eu vou emitir da minha boca têm um sentido, têm um significado. Vou aprender a me alimentar, vou aprender noções básicas de higiene. Então, esse processo que a gente vai chamar de socialização é um processo de aprendizado. Então, quando a gente fala sociedade, sociedade é o local, então, um conjunto de relações humanas que eu estabeleço que vão garantir
a produção e a reprodução da minha vida. Então hoje, para eu estar aqui em pé, eu precisei de milhares de relações sociais desde o momento que eu nasci, né, para possibilitar que eu pudesse estar aqui. Sozinho, eu não conseguiria absolutamente nada. Daí a importância, então, da sociedade na vida humana. Discordo, professor. Beleza, mano, faz o teste. Abandona tudo que foi feito por outras pessoas, se você acha que você é autossuficiente, né? E vai viver isolado numa floresta pra você ver quanto tempo que você dura. Assiste lá o Largados e Pelados, que você vê a fragilidade do ser humano. Então, assim, e mesmo que você consiga sobreviver, você vai fazer coisas que você aprendeu em sociedade. Tranquilo? Então, assim, a sociedade é essa dimensão que possibilita a vida humana. Ela viabiliza a vida humana. Certo? Por isso que ela é importante. E aí, o que a sociologia estuda? Eu vou pegar aqui 3 exemplos do que a sociologia vai estudar. Tá? Então, se a gente pensa a partir de um sociólogo chamado Durkheim, Emile Durkheim, que a gente vai ver mais para frente, mas o Emile Durkheim vai dizer que a sociologia estuda o fato social. Então, a sociologia estuda os acontecimentos de ordem social. Então, o indivíduo ele é determinado pelo meio social que ele vive, ele é determinado pelas instituições, ele vai adquirir uma moral, um conjunto de regras e de normas sociais que vem de fora, exterior ao indivíduo, e o meu comportamento então é determinado por esses fatos. E a sociologia estuda os fatos sociais. Aquilo que é exterior ao indivíduo, é uma coerção que leva o indivíduo a ter determinados comportamentos, e aquilo que é geral, que vai se repetir, que há uma certa regularidade de ocorrência. Então, para o Durkheim, o indivíduo é produzido pela sociedade, e a sociologia estuda os fatos, que são produzidos pela sociedade. Tranquilo? Um segundo exemplo, se você é weberiano, tem um sociólogo chamado Max Weber, que vai dizer que a sociologia tem que estudar a ação social. E que então é o indivíduo que constrói um conjunto de relações sociais. E são essas relações sociais que a sociologia tem que estudar o sentido da ação que o indivíduo tem. Então, eu vou entender aqui quais as motivações que levam o indivíduo a construir a sociedade cotidianamente, todos os dias. Beleza? E por último, o Karl Marx, que é o terceiro clássico aí da sociologia, que vai se preocupar em entender as estruturas sociais. Porque para o Marx, nós, enquanto indivíduos, nós ocupamos posições dentro de uma estrutura maior chamada sociedade. Então, eu tenho que compreender a dinâmica dessa estrutura, seja uma estrutura de classes, seja a estrutura material ou imaterial da vida, enfim. Mas é como se a sociedade fosse um palco, e nós ocupamos posições dentro desse palco e que determina os limites das minhas relações sociais. Então, sociologia busca de forma científica compreender o fato social, a ação social e as estruturas sociais. E, enfim, as possibilidades são infinitas, porque a sociedade vai produzir essas realidades para nós a todo momento. E a coisa mais importante que tem que ficar para vocês é que todos os temas, os assuntos que a sociologia aborda, ela procura abordar esses temas e esses assuntos de forma científica, fundamentada em dados estatísticos, fundamentada em métodos de pesquisa, fundamentadas em teorias da filosofia que são racionais. Então a sociologia não é o campo do fórum de debate de internet, que é um debate que você faz de acordo com aquilo que você acha, de acordo com aquilo que você ama, de acordo com aquilo que você odeia. Essas categorias subjetivas elas não aparecem na sociologia. Tranquilo? Então sociologia é essa ciência que estuda a sociedade.
tá? Estuda o fato social que ocorre em sociedade, as ações sociais que constroem a sociedade e a estrutura social, que é a forma com que a sociedade está organizada, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido claro aí, né? Se tiver muito abstrato, muito difícil ainda de entender, vocês dêem um toque para mim, beleza? Um abraço.